A garantia à liberdade de expressão é importante para o exercício da democracia, mas, como todo direito fundamental, é regido por normas estabelecidas pelo sistema jurídico. Quais são os limites para a liberdade de expressão? Quais leis brasileiras tratam sobre o tema? O que avançamos nos últimos anos? Quem conversa conosco sobre o assunto é o Anderson Menezes, advogado, conselheiro da OAB-DF, e José Otávio Guimarães, historiador, professor da Universidade de Brasília. Mas antes vamos entender um pouco o que avançou na legislação voltada ao tema nas últimas décadas, acompanhando esse vídeo. Em 1824, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, a liberdade de expressão não era absoluta. Um exemplo era a proibição de manifestações religiosas que divergissem das regras estabelecidas pelo governo. Já na Constituição de 1937, estabeleceu-se o respeito à ordem pública e aos bons costumes. Os textos de 1967 e de 1969, editados durante o regime militar, estabeleceram que tudo que fosse dito ou publicado deveria ser avaliado pelo Estado. A grande mudança veio com a Constituição Democrática de 88. A única restrição é que não se pode manter o anonimato do autor da publicação. Quem sentir sua honra afetada tem o direito de buscar a justiça. Já países como Estados Unidos e Alemanha possuem legislações bem diferentes. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é absoluta. Publicações de jornais que façam críticas sobre religião, por exemplo, dificilmente são punidas, o que provavelmente ocorreria na Alemanha. No país europeu, a legislação é rígida e proíbe que alguns valores sejam atingidos. São proibidas a diminuição ou negação da existência do Holocausto e a injúria coletiva. Na América do Sul, a maioria dos países tem uma legislação mais leve. O Uruguai, por exemplo, semelhante ao Brasil, veda apenas o anonimato. Bom, muito obrigado pela presença dos senhores aqui no fórum. Nós podemos começar só definindo o que seria para a gente, dentro do universo jurídico, liberdade de expressão? Liberdade de expressão, eu diria até como o próprio ministro Celso de Mello recentemente anunciou em seus votos, em suas declarações, né? Ele diz que a liberdade de expressão ela tem 4 focos, 4 vertentes, vamos dizer assim, né? A primeira seria assim, a de informar, a de buscar a informação, a de opinar e a de criticar. E talvez nesses 2 últimos aqui, é onde a gente tem um pouquinho mais de uma situação um pouco mais complicada, e aí sim, a situação das limitações, né? Como todo direito, ele não é absoluto. Ele tem sim algumas limitações. Mas a liberdade de expressão é sim, de você trazer o fato e opinar sobre ele. Certo? Então essa seria a liberdade, é você opinar, logicamente não é opinar, não é trazer a mensagem vazia e entregar ao público, ou entregar a quem o seja, mas sim de eu poder trazer essa mensagem e trabalhar ela, opinar sobre ela, criticar ela. Então ter a condição de trazer isso ao público, demonstrando exatamente qual a sua opinião, qual a sua crítica, com liberdade. Por isso, nós temos a liberdade de expressão. E a quem caberia defender, garantir esse direito? Então, a garantia do direito, como eu disse, não como é um direito absoluto, né? É um direito sim, é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, no inciso 4º, né, que está dizendo lá da questão que você disse realmente, como você disse, a liberdade, né, de expressão, mas vedado o anonimato, como foi colocado no vídeo que passou agora. A gente vê a questão do anonimato somente, a única vedação que veio a ele, uma garantia fundamental da própria Constituição Federal. Agora, lógico, como você diz, o que poderia trazer limitações a isso, de fato, é quando você realmente extrapolar essa situação e trazer uma situação mais pessoal, mais íntima, e não de divulgar, de expressar a sua opinião com relação a qualquer uma dessas situações. Doutor José Otávio, quais seriam os principais obstáculos hoje à liberdade de expressão no Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno recuo no tempo, pequeno, figura de linguagem, mas na verdade lá para o mundo grego, nos fundamentos da nossa civilização ocidental, para dizer que sim, que lá existem noções como logos, lexis, que se referem à palavra, à linguagem, e que era um direito do cidadão. Para você ser cidadão, você tinha que ter direito à palavra, de se expressar livremente em assembleia pública, na praça pública. Então, desde o início da tradição ocidental, há um laço íntimo entre o poder se expressar, o poder se manifestar e os fundamentos da democracia, da vida democrática, da vida coletiva, pública, né? É lógico que isso sofreu várias transformações e uma dessas é que no mundo moderno essa liberdade de expressão pública começou a se ver limitada por outros direitos importantes. Um deles, o meu colega acabou de se referir, é um direito à privacidade, um direito à intimidade, né? Então, essa é uma questão hoje importante, eu acho. Até que ponto há várias polêmicas aí que circulam
nos debates públicos no Brasil entre o meu direito de opinar, o meu direito de me expressar e o direito de outras pessoas, né, de verem preservada a sua intimidade. Com o mundo das mídias sociais, da internet, cada vez essas questões se apresentado mais claramente. Eu diria até algumas questões recentemente muito interessantes, por exemplo, com relação ao trabalho que foi feito pela Comissão Nacional da Verdade, todos os debates recentes sobre os direitos humanos no Brasil e o direito de acessar informações sobre o passado, né, o acesso à verdade, o fato, o que aconteceu e a resistência, num primeiro momento, de perpetradores de violações contra os direitos humanos que não queriam que os seus nomes aparecessem, então reivindicavam esse direito à privacidade, mas depois começaram a aparecer também vítimas da ditadura que se manifestaram no sentido de que não gostariam de que esses fatos fossem revelados porque atingiam a sua intimidade, a sua privacidade. Nós tivemos uma diferença muito grande de possibilidade de expressão dos anos 60, dos anos 70 para hoje. Nós desaprendemos, hoje existe uma dificuldade maior de saber até onde se pode ir por causa de um passado onde essas possibilidades eram bem mais restritas. O resumo que foi feito aí mostrou que também, mesmo na nossa ordem jurídica, a gente teve momentos, constituições que foram mais não é nem permissivas, que garantiram essa liberdade de expressão e outras não, né? Então, a gente tem 37 é um marco de limitação da liberdade de expressão, como não sei nem se a gente pode chamar de cartas, né? Mas os documentos de 67 e 69, né? A legislação que está por trás do regime militar. Ali, efetivamente, um dos aspectos de limitação da liberdade de expressão é a censura. Eu acho que, felizmente, esse tipo de censura, essa censura feita pelo Estado, através de mecanismos oficiais e protegidos pela legislação, eu acho que a nossa Constituição, como foi mostrado aqui, nos liberou desse fardo. Agora, eu acho que a censura ela não é só praticada pelo Estado, né? Então, esse é um aspecto interessante também. Há todo um debate, esse bem contemporâneo mesmo, sobre a regulação da mídia. E no debate sobre a questão da regulação da mídia, muita confusão com relação a direito de imprensa, direito à opinião, liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de imprensa não é a mesma coisa que liberdade de expressão, né? É lógico que há pontos de convergência, mas, em primeiro lugar, as empresas de mídia são empresas. Aqueles que expressam opinião no direito individual são pessoas. Então, a imprensa também ela não manifesta só, não divulga só, não produz e não publiciza só informação, mas ela também é entretenimento, ela também é marketing. E aí a questão das limitações à liberdade de expressão, acho que são interessantes de serem discutidas. Então, para não fugir um pouco da sua questão, eu diria que a gente tinha, por um lado, que os anos 60, de alguma forma, foram também anos de muita vontade de expressão, né? Eu digo assim, 68, como um movimento de libertação, dizer coisas que até então não podiam ser ditas com relação às mulheres, com relação aos costumes, né? Agora, politicamente, efetivamente, no Brasil, a gente teve várias limitações. Talvez a gente não tenha mais limitações à liberdade de expressão vindas do Estado, porque a Constituição nos garante isso, mas a gente tem outras formas, como o mercado, alguma espécie de maneira de funcionar do mercado da informação no Brasil, que pode ser também considerado um mecanismo de censura à liberdade de expressão. Essa Constituição de 88, justamente porque vinha proporcionar mais garantias, vinha fazer uma diferença muito grande entre um passado que se esperava de futuro. Ela veio com essa preocupação de garantir liberdade de expressão também? Com certeza. A censura, eu diria que ela é a principal marca da Constituição de 88, a Constituição cidadã, de fato. Ela veio com a censura, uma forma de tentar banir, de fato, a censura, que ficou muito presente, como vocês nos colocaram há pouco, logo após a ditadura, na ditadura e no período que antecedeu. Assim, isso ficou muito marcante, foi muito marcado. E a Constituição de 88, ela veio exatamente tentando para banir, para modificar totalmente esse cenário. Então, hoje, o que se abomina, o que realmente não se quer
de fato, que permaneça, e aí por isso esse cuidado, e até a própria legislação hoje que vem, não só a Constituição, como o próprio Código Civil, com várias declarações e pactos que o próprio Brasil, que o próprio Estado brasileiro é signatário, vem realmente para reforçar mais ainda, para dizer bastante da importância da liberdade de expressão, da plena exercício dela por todos, e especialmente pela imprensa, porque de fato é a imprensa que de fato traz isso para dentro das nossas casas, né? Diria que sim, nós, como o professor está aqui falando coisas, nós somos estudiosos, a gente estuda, vai atrás, mas quem traz isso para a casa do brasileiro no dia a dia é a imprensa. Então, um ponto nodal de que tem realmente pauta ao direito de liberdade de expressão é exatamente a imprensa. Então, ele vem muito, muito próximo disso, para trazer. Então, a Constituição de 88 veio sim, trouxe essa situação da não censura. Acho que mais do que trazer a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, tanto ela pode está presente, descrita ali no inciso 4º, mas ela vem no inciso 6º, no 9º, no 220. Então, assim, ela vem de várias outras formas sendo reafirmada exatamente para a vedação à questão da censura. Então, assim, a liberdade de expressão ela está em vários normativos nossos hoje, demonstrando e trazendo essa preocupação que graças aos nossos legisladores originários aí de 88, ela veio realmente com isso muito próximo, apesar dos pactos anteriores que já vieram fazendo parte aí, já tentando aflorar, o mundo inteiro já falava de liberdade de expressão, desde a década de 40, 50 e tudo, já vinha com alguns pactos de nível própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ela falava disso já, e é uma coisa de 40, de 30. Essa vontade, essa necessidade hoje, ela tem, mas hoje em dia nós temos uma preocupação hoje, até que esse assunto muito volta sempre a comentário, é um assunto que sempre está em voga, porque na verdade sempre estão se tentando, buscando as limitações a ele. Mas a ideia traga pela Constituição e fixada nela é realmente o seu exercício do mais amplo possível, porque aí sim é uma liberdade de expressão como tem que ser, de forma ampla. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. Hoje estamos falando sobre liberdade de expressão. E agora vamos assistir a mais um material produzido pela equipe da TV Justiça. Os protestos e a liberdade de expressão estão previstos na Constituição Federal de 1988. O artigo 5º prevê que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. As manifestações que aconteceram há quase 2 anos e levaram milhares de manifestantes às ruas de todo o país, também ficaram marcadas por atos de violência e vandalismo. Em junho de 2013, enquanto milhares de pessoas se manifestavam em frente ao Congresso Nacional, um pequeno grupo depredou parte do Palácio do Ministério das Relações Exteriores. Vidros foram quebrados, as esquadrias de algumas janelas foram destruídas e o prédio também sofreu pichações. O Ministério Público denunciou 2 pessoas por danos ao patrimônio público. Doutor Anderson, vamos falar um pouquinho dos limites da liberdade de expressão. Porque nesse caso, por exemplo, da reportagem, a contenção dessas manifestações é uma afronta à liberdade de expressão? Então, essa é uma das questões bem intrigantes, que é bem recente esse assunto, é um assunto bastante interessante para debatermos. Porque a gente fala muito da liberdade de expressão, falamos há pouco no outro bloco até sobre a questão da amplitude dele, que realmente o que se reafirma por todas as cartas que assinamos, seja as próprias declarações, pactos, enfim, tudo que vem verberar realmente essa liberdade de expressão, né, com que tem o seu nascedor na Constituição Federal, ela fala muito da liberdade de forma ampla, que você poder fazer, realmente criticar, opinar, buscar a informação e informar. Tudo tem limite na questão do que você extrapola, que você atravessa o seu direito, a sua situação e vai no direito alheio, né? Quando você faz uma coisa, por exemplo, como aconteceu, que você chega a fazer a questão realmente, ofender a propriedade alheia, ofender a pessoas que estão manifestando de forma contrária. A liberdade de expressão é tanto para você como para o outro, ou seja, você não pode simplesmente, porque eu acho que a minha opinião é essa, vou então matar você, atirar você, jogar pedra, fazer o que for, porque a sua opinião é diferente. A liberdade de expressão ela é uma via de mão dupla, tanto você pode expressar a sua opinião de forma livre, aberta e tranquila, como também os outros também o podem. E o que ficou muito claro nessas manifestações de outrora foi exatamente essa questão toda deles
eles queriam que imperasse, que tivesse somente sobressaísse a opinião deles, somente aquela opinião era. E para isso fizeram toda sorte de coisa, queriam realmente deixar marcado e chegou a ter uma situação muito complicada, foi até a questão do medo. Não posso, a partir da hora que eu quero fazer exercer o meu direito de expressão, fazer isso a qualquer custo, a qualquer modo, a qualquer forma. Essa é uma situação. Então, assim, ele tem que ter limites. Você pode expressar, você está aí para fazer. O senhor consegue trazer traçar algumas semelhanças entre essas manifestações, com a presença dos black blocs e outras manifestações que nós tivemos no país, como no tempo do Cara Pintada ou nos anos 60? Ou mudou a maneira do jovem se expressar? O que é interessante, eu acho, nelas é que, talvez mostrando os limites dos nossos canais atuais de participação dos cidadãos na vida pública. Quer dizer, cidadãos que estão desconfiando do que a mídia como mediadora entre a população e os instrumentos de poder, o poder, o Estado, desconfiada então de uma democracia representativa, eu diria, e querendo uma participação direta, né? E eu acho que aí você tem que ir vendo por cada caso. Eu acho que, eu estou falando isso para essas situações mais atuais, mas com relação lá aos Cara Pintadas, ali havia causas muito claras, né? Havia o primeiro presidente civil eleito do Brasil e que tinha decepcionado uma população tanto tempo, uma juventude que tanto tempo queria participar da vida pública e, de repente, ver esse primeiro presidente, vamos dizer assim, maculando essa instituição, a presidência da República. Então, a liberdade de expressão é uma defesa desse fundamento da vida democrática, que é a capacidade de convencer pela persuasão e não pela violência. A partir do momento que você tem a violência, acabou a liberdade, né? Deixa eu partir para um outro tipo de violência, através da palavra, que não essa violência física. Como é que nós podemos enxergar isso pela área jurídica? Da pessoa que se utiliza da liberdade de expressão para colocar ideias racistas, preconceituosas. Como é que isso é visto? Como é que isso é coibido? Esses são outros limites que, na verdade, há a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, lógico, ela vai, vamos dizer assim, de um ponto ao outro, né, do norte ao sul ali, com toda essa gama de informações de coisas para trabalhar. É a liberdade de expressão, como diz, não teria limitador nesse sentido. Mas, lógico, alguns argumentos, algumas palavras, alguns temas, né, como o senhor colocou agora, a questão do próprio racismo, enfim, da própria questão das hoje em voga, da própria homofobia, enfim, várias questões hoje que até podemos generalizar um gênero de fobias a algo, a alguém, ou alguma raça, algum tipo de comportamento. Essas situações, de fato, não podem ser toleradas, né? Porque, na verdade, eu não estou... Aí eu deixei de ter uma liberdade de expressão, deixei de comentar, opinar e criticar um tema e passei a criticar e opinar uma pessoa, uma coisa que você não teria realmente. Você não está tomando aquela posição por uma questão somente de, é a minha opinião, eu estou exercendo, estou fazendo. Não, é a sua condição, muitas vezes, e você está sendo... vamos dizer, denegrido, você está sendo criticado, mas por essa situação que não é por uma opção, não é por uma ação, mas sim por uma condição sua. Nós temos a própria Constituição Federal que veda, por exemplo, tratamentos de próprio racismo, próprias condições essas das minorias, que hoje não cabe essa coisa. Você não precisa, como eu disse, é uma via de mão dupla, você não precisa aceitar, mas daí é você bater com veemência, você ter essa situação até de uma aversão a isso, você não pode ter, e eu acho que não consigo ter essa situação de dualidade uma coisa a outra. Então, na hora que eu passo a lidar com alguns temas, mas de forma mais incisiva, mais pessoal e mais íntima da pessoa, eu começo a pensar, não é que eu não possa criticar sobre isso, não posso comentar, não posso divulgar, não posso expressar, mas eu não posso simplesmente fazer uma crítica muito pessoal, muito íntima a determinada pessoa, a determinado grupo. Aí sim eu começo a infringir e atravessar esse amplo cenário que eu tenho, esse amplo campo que eu tenho da liberdade de expressão. Recentemente houve todo um debate em torno da obra do Monteiro Lobato, que é um autor quase que um ícone da educação brasileira, etc. Mas foi acusado de racista e efetivamente ele manifestou posições racistas em alguma das suas obras. Isso quer dizer que os livros do Monteiro Lobato devem ser excluídos ou censurados, ou ele mesmo não divulgados ou não publicizados hoje?
o que é prioritário? Enfim, a liberdade de expressão do Monteiro Lobato ou uma ideia que ele defendeu em alguns momentos da sua obra em que ele desvalorizava os negros? Como lidar com isso? Recentemente houve um debate interessante também sobre a obra do Nabokov, Lolita, né? É um romance que hoje seria classificado como pedófilo, mas é uma obra-prima da literatura universal e, ao mesmo tempo, é hoje, algumas ideias ali, a maneira como se lê, poderia ser classificado como algo que é caracterizado como crime em nossa legislação, que é a pedofilia. Como trabalhar, como a gente constrói essa espécie, até onde vai o direito da liberdade de expressão no momento em que ele atinge outros direitos que são esses da defesa, por exemplo, da igualdade, da tolerância religiosa ou da igualdade entre os gêneros e outros direitos também. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. O senhor poderia só colocar para mim como é a maneira que o senhor enxerga a liberdade de expressão hoje no país em comparação até onde se pode ir nos países vizinhos, em outros continentes. Nós chegamos num tom bom de espaço para nos expressarmos? Eu acredito que sim, nós caminhamos bem, vamos dizer que é um caminho que estamos percorrendo, né, ao longo do tempo, ultrapassando várias fases aí. E diria que nós estamos bem, viemos caminhando bem. Mas eu me preocupa muito, e assim, às vezes até no nosso comentário que o professor até me diz aqui da questão do histórico mesmo, que nós estamos com uma situação muito tênue hoje, da questão seguinte, evoluímos muito quanto à expressão? Sem dúvida, isso é não tenho dúvida quanto a isso. Realmente nós caminhamos muito, caminhamos bem, estamos hoje numa situação muito mais avançada em relação a isso. Mas em contramão, em contrapartida de tudo isso também, o próprio Estado, as próprias pessoas, os próprios entes privados e todos eles estão nessa contramão, porque avançamos muito. Então o que nós não podemos de forma alguma, e aí eu sou bem assim, bem a minha opinião mesmo, é que nós temos que continuar avançando, porque existe uma outra frente, uma outra situação, querendo limitar, querendo pôr barreiras a essa liberdade de expressão, nós temos que vir na contramão disso para exatamente explorar o maior possível, deixar que essa liberdade de expressão seja feita de forma plena, como se sonhou lá em 88 e que vem evoluindo a cada dia, que até hoje não conseguimos ainda. E hoje, mais do que nunca, a nossa liberdade, à medida que ela cresce, certamente essa outra também vem crescendo para tentar impedi-la, para tentar colocá-la. E assim não é só no Brasil, então todo mundo hoje é isso. A realidade hoje é totalmente diferente. Você vê países em franca expansão, como China, por exemplo, onde não se permitia nada, hoje nós já temos um avanço em relação a todas elas. E assim nós temos até mesmo no Brasil, da mesma sorte, temos que continuar no avanço, pois diria se não for no mais importante da educação, mas ele é fundamental, como todos que a própria prevê, mas ele é um divisor de águas e que foi um ganho, um avanço enorme que foi essa conquista. Não podemos deixar de forma alguma que esses limitadores avancem ou mesmo cheguem perto dele. Ele tem que continuar em franca expansão. Não podemos achar, tá bom, resolveu. Não resolveu. Estamos avançando a cada dia e precisamos sim, e claro, nesse avançar, aperfeiçoar a cada vez para demonstrar de fato como podemos exercê-lo, como podemos fazer. E se, lógico, comporta limites? Sim, mas desde que esses limites não de nem próximo de coibir a liberdade de expressão. Essa tem que ser explorada na sua essência, no seu mais alto grau, na forma mais aberta e mais ampla possível. Perfeito. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fora. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com Anderson Menezes, advogado, conselheiro da OAB do Distrito Federal, também José Otávio Guimarães, historiador, professor da UNB, Universidade de Brasília. Nós discutimos liberdade de expressão. Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!